Olá a todos, eu sou a Ludmila Camparoto, agrometeorologista aqui da Rural Clima, em parceria com a Coplacana, Bayer e Rural Clima, vamos para as nossas atualizações climáticas de hoje, falando sobre o mês de setembro. Bom, ao longo do mês de agosto, só recapitulando as chuvas que aconteceram no mês, nós tivemos sim chuvas mais voltadas para a região sul do país, região norte e faixa litorânea do Nordeste. No entanto, algumas frentes frias conseguiram avançar um pouco mais pela região central, região sudeste, criando um corredor de umidade, áreas de instabilidades que vêm lá da Amazônia e tentam se conectar com essa frente fria que avança pela região sul do Brasil. Então, com isso, foram sim registradas algumas chuvas sobre áreas de São Paulo, Minas Gerais, até mesmo sul de Goiás, além, claro, de áreas do Mato Grosso, principalmente na região oeste do Mato Grosso do Sul, mas de maneira muito irregular. Então, desde o finalzinho ali do mês de agosto, principalmente ali entre o 20 e 21 de agosto, finalzinho do mês, início de setembro, nós tivemos algumas chuvas sim acontecendo, principalmente na região mais leste, região do interior de São Paulo, mas volto a ressaltar, de maneira muito irregular. As temperaturas também se elevaram bastante aí, nesses últimos dias, nessa última quinzena do mês de agosto. Se a gente observar o mapa de anomalia de chuva, a gente vai observar nesses tons mais alaranjados sobre áreas de São Paulo, norte do Paraná, que as chuvas ficaram realmente abaixo da média. Mas em toda a faixa central, uma condição dentro da normalidade, que é o normal, O agosto, a gente tem pouquíssimas chuvas sobre essas regiões e é o que realmente aconteceu. Se a gente começar a observar as chuvas previstas ao longo do mês de setembro, nós teremos ao longo desses próximos 10 dias uma condição de chuvas mais voltadas realmente para a região sul do Brasil. As frentes frias ficarão mais voltadas para áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e algumas áreas do Paraná. Mas observem que a umidade que desce ali da Amazônia começa a se conectar com essa frente fria, que avança lá pelo sul. Isso é de fundamental importância para a gente ter esses corredores de umidade e aos poucos, esse corredor de umidade vai ganhando amplitude e avançando pela região central do Brasil. Não que a gente não possa ter chuvas em áreas de São Paulo, Minas Gerais, ao longo dessa primeira quinzena do mês de setembro. Isso pode acontecer, mas vale ressaltar que poderão ser chuvas muito irregulares e de baixa intensidade, chuvas muito pontuais, tá? Já ao longo da segunda quinzena, a gente observa aí nesse terceiro mapa, mostrando o início da segunda quinzena do mês de setembro, a gente começa a ter as chuvas ganhando um pouco mais de amplitude e avançando por áreas do Mato Grosso do Sul e chegando também a áreas do sul de Minas, algumas áreas da faixa mais leste de São Paulo, e aos poucos esse sistema vai ganhar um pouco mais de amplitude e chegar sobre as áreas mais ao norte de São Paulo, Minas, Goiás, mas isso principalmente ao longo ali do finalzinho do mês de setembro. Se a gente observar os mapas aqui de previsão mensal, a gente começa a ter essa ideia das chuvas chegando ali por áreas de São Paulo, Minas, faixa central, mas de maneira sim bastante irregular. Então, a tendência é de que principalmente o final do mês seja marcado por chuvas um pouco mais frequentes, mas muito irregulares. Então, chove numa região, não chove na outra, o que vai dar condições principalmente para a realização da moagem. Então, há uma tendência de que o mês de setembro ainda seja bastante favorável às colheitas, e realização de moagem, já que a gente tem uma condição de chuvas mais voltadas para a região sul, principalmente na primeira quinzena. Mas volto a ressaltar que alguns pipocos de chuvas irregulares, elas podem sim ir ganhando frequência, principalmente conforme a gente vai chegando ao final ali do mês de setembro. Nós ainda teremos condições para temperaturas elevadas durante o mês, tá? Uma condição também bastante normal. Ter temperaturas máximas elevadas durante o mês de setembro é uma condição normal, para a faixa mais central do Brasil, região sudeste. Mas nós também ainda teremos condições para entradas de massas de ar frio que derrubam as temperaturas lá no sul e que, consequentemente, podem provocar madrugadas, noites um pouquinho mais frias em áreas do sudeste, em áreas de São Paulo, região sul de Minas.
Nada de frio extremo, nada de frio intenso ou risco para geadas. Apenas aqueles dias onde as noites, né, e madrugadas podem ficar com temperaturas mais próximas ali aos 15, 16 graus, tá? Mas de maneira geral, a gente observa uma tendência, principalmente sobre áreas do sudeste e ainda até mesmo na região sul do Brasil, de temperaturas ligeiramente acima da média, que é esse tomzinho mais alaranjado de anomalia de temperatura. Já na faixa mais central, uma condição muito dentro do que é esperado para o mês de setembro. Então, a gente fica aí observando, né, essa tendência de aumento das chuvas ou regularização, regularização das chuvas, né, chuvas mais frequentes, principalmente a partir do mês de setembro, virando lá para o mês de outubro, ok? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato aqui com a gente, lembrando, mais uma vez, que este é um boletim em parceria entre a Coplacana, Bayer e Rural Clima. Um abraço a todos e até a próxima!